todas as terças, às 21h, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. Hoje nós temos algo atípico, o nosso apresentador Rodrigo Santos não pôde estar presente hoje, mas nós continuamos esse programa e temos certeza que no próximo episódio ele estará aqui conosco, porque hoje nós temos algo muito importante, um convidado muito especial, diretamente de Kenosha, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, pastor Anthony Bonney. É uma honra para nós recebê-lo aqui na TV Capital e saiba que nós estamos muito honrados com a sua presença aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui em Cuiabá, no Brasil. Pastor Anthony, vamos começar esse podcast contando um pouquinho da história do Senhor, falando sobre essa colisão com Jesus, esse encontro poderoso. Amen. Well, I am from North Carolina. Eu sou da Carolina do Norte, um estado dos Estados Unidos. I was born in Wilmington, North Carolina. Nasci na cidade de Wilmington, na Carolina do Norte. I live in a small town, Rose Hill. Vivi em uma cidade pequena lá chamada Rose Hill. In the country. Bem lá no campo. I grew up going to church all my life. Cresci indo para a igreja minha vida toda. But I never had accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Mas eu não tinha ainda aceitado a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. And so as a high school in 12th grade, então conforme eu estava ali no ensino médio, I had a friend in school who was not ashamed of Jesus. Eu tive um amigo no ensino médio que não tinha vergonha de Jesus. Very bold. Ele era muito corajoso. He was one of those people where everyone avoided. Ele era uma daquelas pessoas que todo mundo evitava. Because he talked about Jesus. Porque ele falava o tempo todo sobre Jesus. But the fact was, mas o ponto era, all of us were ashamed. Todos nós tínhamos vergonha. But he was not. Mas ele não tinha. Isso com quantos anos de idade? How old was you at this time? 18. 18 anos de idade, mais ou menos. So I accepted Jesus Christ. Então eu aceitei a Jesus Cristo. My senior year of high school. No último ano do meu ensino médio. Going into my freshman year of college. E eu estava entrando no meu primeiro ano de faculdade. And although I was still embarrassed, e mesmo que eu ainda estava um pouco envergonhado ainda, I began to be discipled. Eu comecei a ser discipulado. My freshman year of college. No meu ano de calouro na faculdade. I went to North Carolina State University. Eu fui para a Universidade Estadual da Carolina do Norte. And I began to see young Christians. E comecei a ver então jovens cristãos living very boldly in their faith vivendo for Jesus. de forma muito ousada a fé deles por Jesus Cristo. And that transformed my life. E isso transformou a minha vida. E isso foi o início. And this was the beginning. E esse trabalho, e como o senhor descobriu essa vocação pastoral, esse chamado mesmo para estar à frente cuidando de pessoas? And how did you find your pastoral vocation, your pastoral calling of being in front of the people, taking care of them, shepherding them? This came many years later. Isso veio muitos anos mais tarde. I was in my 30s. Eu estava já nos meus 30 anos de idade. My mother had bone cancer. E a minha mãe teve câncer nos ossos. We went to a traditional church. E eu ia numa igreja tradicional. And because of denominational differences. E por causa das diferenças denominacionais. Denominational beliefs. As crenças denominacionais. Our church did not necessarily believe. A nossa igreja não necessariamente acreditava that healing was for everybody. Que a cura era para todos. That God only heals who he wants to. Eles acreditavam que Deus só curava aqueles que ele queria. At the same time, e nessa mesma época, there was another lady tinha uma outra mulher who went to a church que foi a uma igreja who did believe in healing. Que acreditava em cura. And they had a prayer chain. E eles tinham lá uma linha de oração. The clock. Eles tinham, na verdade, uma cadeia de oração onde pessoas oravam ao redor do tempo com um relógio de oração. Within 6 months, e durante 6 meses, her cancer disappeared. Depois de 6 meses, o câncer da minha mãe desapareceu. My mother passed away. Perdão, o câncer dessa mulher desapareceu e a minha mãe faleceu. And I was angry. E eu estava com muita raiva. And that's when I decided I don't want religion. E foi aí que eu decidi, então, falei, eu não quero mais religião. I want a relationship with Jesus. Eu quero um relacionamento com Jesus. I want to understand eu quero entender how we take the gospel como nós pegamos o evangelho and realize it in our day-to-day life. E podemos viver o evangelho no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Because when I read the Gospels, porque quando eu li os evangelhos,
there were many times muitas vezes, he healed them all. eu via que ele curava a todos. Or when you read the stories in the E Gospels, quando você lê as histórias do Evangelho, those who came to Jesus, aqueles que vieram até Jesus, who were sincere, aqueles que eram sinceros, they received. eles recebiam. And that became my focus. E isso se tornou então meu foco. Jesus never rejects anyone Jesus nunca rejeita a ninguém who comes to him que vem a ele in sincerity. com sinceridade. And that's how the ministry began. E é assim que o ministério então começou. And since that time, E desde esse momento, 1996, em 1996, we have seen several people nós temos visto Several people muitas pessoas healed of cancer curadas de câncer and AIDS e de and HIV lupus, e de lupus, things of that nature. de coisas dessa natureza. Jesus does heal Porque Jesus cura and deliver. e We liberta. must believe. Nós devemos crer. Pastor, e essa fome, esse despertar dessa fome, And aconteceu this hunger, this nesse momento awakeness of this ou hunger, no momento da conversão having também this já moment or in havia the esse moment of your desejo, esse conversion, anseio por esse you already relacionamento com o had Senhor? this desire of this relationship for the Lord. Well, again, growing up in the church, it's just so easy to become comfortable. Crescendo na igreja, se torna muito fácil você se tornar confortável com toda aquela realidade. And many times when we go to church, we're not always necessarily taught what salvation really is. E muitas vezes, quando você já cresce dentro da igreja, nem sempre você aprende, você é ensinado o que salvação realmente significa. Many times you can ask a person, do you believe in Jesus? Muitas vezes você pergunta para uma pessoa, você crê em Jesus? Or are you a Christian? Ou você é cristão? And they will say, yes, I go to E eles church. vão dizer, sim, eu vou à igreja. Or they'll say, yes, I've been baptized. Eles vão dizer, sim, eu sou batizado. Or yes, I believe in God. Ou sim, eu creio em Deus. But they never had the understanding Mas talvez eles nunca tiveram o to entendimento repent de se arrepender and ask Jesus Christ to be Lord and e Savior, pedir que Jesus Cristo seja Senhor e Salvador deles, to have a para que relationship, eles possam ter um verdadeiro relacionamento to walk in obedience. e andar em obediência. It was more a ritual, Era mais um ritual para going eles, to church de ir à igreja and doing nice e things, de fazer coisas boas, but there was never any repentance. mas talvez nunca houve Or arrependimento relationship. ou relacionamento. So I understood that as a teenager. Então, eu entendi isso enquanto eu ainda era adolescente. And after my mother passed away, E quando a minha mãe faleceu, I began to understand more eu comecei a entender mais what Jesus really has for us. sobre o que Jesus realmente tinha When I began to learn about what faith is in para Christ nós. Jesus. Então, eu comecei a entender o que era a fé em Cristo Jesus. And the awakening there E esse despertar was my encounter with the Holy Spirit foi meu encontro com o Espírito in Santo Cleveland, Tennessee, na cidade de Cleveland, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos. when I met Pastor Dave Roberson. Foi nesse momento quando eu conheci o pastor Dave Robertson. And that was my awakening. Isso foi o meu despertar. And that's when the ministry began. E foi aí que o ministério então começou. My first trip went to Mexico, E então eu tive a minha primeira viagem missionária ao México. and I enjoyed the mission work so much. E eu gostei tanto desse trabalho, dessa viagem missionária, It became my passion. e se tornou a minha paixão. It was hot, Era muito quente, uncomfortable, era muito desconfortável, but there was a passion mas there. havia uma paixão. And then a few years later, Então, alguns anos mais tarde, I was in a conference in Tulsa, Oklahoma, eu estava numa conferência em Tulsa, Oklahoma, Pastor Dave's church. na igreja do pastor Dave Robertson. God had already put into my heart Deus já havia colocado no meu coração I would be doing mission work. que eu estaria fazendo viagens, trabalhos I missionários. didn't know how or when. E eu não sabia como funcionaria. And a lady named Christina Carmichael, Então, uma mulher chamada Christina Carmichael, she found me ela me encontrou in a group of 500 people num grupo de 500 pessoas and asked me a question. e ela me fez uma pergunta. How would you like to come to Peru and teach the Bible? Como você gostaria de vir ao Peru e ensinar a Bíblia? I was thinking, wow, E eu estava pensando assim, uau, that's in South America. isso é na América do Sul. And God put South America in my E heart. Deus colocou a América do Sul no meu coração. Yes, I will go. Sim, claro que eu vou. Not understanding Sem nem mesmo entender. all the heat Todo o calor, and mosquitoes todos os mosquitos, and the uncomfortableness todo o desconforto que that will be haveria, waiting for me. que estaria esperando por mim. But when you have a passion, Mas quando você tem uma paixão, it doesn't matter what the cost is. não importa qual é o custo. Like Jesus paid the price, Como Jesus pagou o preço, the Holy Spirit will help you o Espírito Santo vai te to ajudar also pay the price. a também pagar o preço. Glória a Deus. O amor nos leva a fazer coisas maravilhosas, porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente entrega o nosso melhor, a gente se entrega em favor de uma obra, em favor de uma ação, porque nós temos um exemplo. Esse exemplo é Jesus. E isso, eu acho que não existe inspiração maior do que essa para fazer esse trabalho.
making pastor, this work. o senhor And pastor, falando sobre esse despertar, you speaking about pelo que o this senhor awakening, disse, esse despertar and from what you aconteceu por said, intermédio de um this trabalho. awakening O senhor- happened through a work. O senhor começou ali o trabalho You de ir no started pastor the work of Dave e going nisso in Pastor desenvolveu Dave's as missões, church, o and trabalho. after that, Então, you, nós podemos started entender the que essa missionary trips fome, and esse anseio travels, começou a ser and we correspondido can believe that através dos this trabalhos awakening missionários, através started da with sua the missionary participação na trips. obra de Deus. This is how you start in the work of the Lord. Yes, again, seeing my mother suffer, Novamente, ao ver minha mãe sofrendo, and now I want you to make sure you understand this. eu quero que vocês entendam claramente isso. I do not believe God killed my mother. Eu não acredito que Deus matou a minha mãe. We did not understand how to fight cancer Nós é que não entendíamos como lutar contra o câncer outside of the medical field. fora do campo médico. You know, myeloma bone cancer, E, the multiple myeloma, it's kind of leukemia. a form of bone cancer. A forma de câncer nos ossos que ela tinha, The doctors were not able to do anything. os médicos não eram capazes de fazer nada. There was no stem cell research. Não tinha ainda pesquisa sobre células-tronco. So if you don't have faith in the Lord Então, se você não tivesse fé no Senhor, or understand spiritual biblical ou se principles, você não entendesse os princípios bíblicos, how can we receive? como poderíamos receber cura? So when my mother passed away Então, quando a minha mãe faleceu, and I saw the other mother was healed, e eu vi que aquela outra mulher foi curada, it just created a hunger in me aquilo aumentou uma fome dentro de mim, to understand how God does things. para entender como Deus faz as coisas. And that was where the flame began. E foi aí que aquela chama começou. Not blaming God, Não culpando a Deus, but seeking his face mas buscando a face to dele, receive more wisdom para receber mais sabedoria of how to have success sobre como ter sucesso. the way Jesus had success. Na mesma forma que Jesus teve sucesso. And that's how it began. E foi aí que começou então. And when we arrived in Mexico the E first time, quando nós chegamos no México pela primeira vez, 1997, em 1997, we were in a service nós estávamos em um culto and we prayed for a gentleman e nós oramos por um homem who had a crippled arm. que tinha um braço aleijado 3 hours later, e 3 horas mais tarde, we prayed for 3 hours. nós oramos por 3 horas. The arm began to straighten out. E aí o braço dele começou a se endireitar. That was the first miracle we saw. E esse foi o primeiro milagre que nós vimos. And then several years later, Então, muitos anos mais we tarde, began going to Peru nós começamos a ir para o Peru and we began to see various miracles. e começamos a ver vários milagres. People being healed, Pessoas serem curadas, all because tudo porque we learned more about faith in Jesus nós Christ aprendemos mais sobre a fé em Jesus Cristo and believing him, e crer nele, not based on what you see, não com base no que nós but vemos, what you believe mas com base no que nós about cremos, the works of Christ. sobre as obras de Cristo. And that's how it began. E é assim que tudo começou. E essa história, pastor, é muito interessante, porque eu acredito que inspira talvez alguém que esteja passando por algo parecido. Que se ela se aproximar de Jesus, isso vai despertar uma fome dela e também pode ser a solução do problema que ela esteja passando, não é verdade? Amen. Amém. E isso, na vida do Senhor, serve de exemplo para essas pessoas. Nós podemos entender isso. Que quando a pessoa ela se leva o seu coração, ela se dá a si próprio ao trabalho do Senhor, a um relacionamento com Jesus, ela realmente busca solução para todas as coisas. Amen. E isso nos dias de hoje. As pessoas hoje falam muito em milagres, em curas. Na região do Senhor, como as pessoas enxergam essa ótica? Elas acreditam ainda em sinais, em maravilhas, em milagres? Well, in my country, No meu país, unfortunately, infelizmente, we have a hospital or several hospitals nós temos muitos hospitais in one city. em uma cidade. Thank God for doctors. Graças a Deus pelos médicos. We have doctors' offices Temos muitos consultórios on médicos every corner, em todas as esquinas, pharmacies everywhere. farmácias em todos os lugares. So what the problem tends to become, Então, o que o problema tende a ser, because it's so easy porque é tão fácil to get what we call now medical marijuana, receber até aquilo que nós chamamos de maconha medicinal, por exemplo, or various types of medicines, ou muitos tipos de medications, remédios e medicamentos,
that can solve my problems E pensar, é muito fácil pensar que isso resolve os nossos problemas. or medicate my problems. Ou que isso medica os nossos problemas. God is the last thing on my mind. Por causa disso, Deus acaba sendo o último nas nossas mentes. Because if I can take a pill for Porque this, se eu posso tomar um remédio, uma get it- pílula contra isso, get an injection, ou se eu posso receber uma injeção contra isso, or some marijuana, ou talvez até maconha medicinal contra isso, medical or from the street, talvez até ir num médico na rua, it seems to calm or soothe me. isso To calm me or soothe me. isso parece me acalmar, parece me acalentar. So God tends to be the last resort that we're looking for. Então Deus tende a ser o último resultado pelo qual nós estamos buscando. And on many occasions, E em muitas ocasiões, when people finally understand they have no other recourse other than God, quando as pessoas realmente entendem que elas não têm nenhuma outra fonte além de Deus, then they want to seek God. então eles querem buscar a Deus. But because of His mercy and His grace, E por causa da graça e da misericórdia dele, if someone can believe, se alguém conseguir acreditar, He will gladly come Deus felizmente vai vir and bring healing. e vai trazer a cura. E na visão do senhor, o que o senhor acha que faz com que essas pessoas demorem a entender isso, a tardar a pensar dessa forma? A entender que Jesus é a única solução e que no final a pessoa vai chegar ali nele. You know, we can look at Mark chapter 4. Nós podemos olhar para Marcos capítulo 4, por It's a parable exemplo, of the sower, na parábola do semeador. and you have 4 types of soil. Nós there. temos 4 diferentes tipos de solo. You know, you have the hard soil, Temos o solo duro, rocky soil, o solo rochoso, thorny soil, o solo com and espinhos good soil. e o solo bom. So, like it would say around verse 17 or 18, Então, quando nós vemos no versículo 17 ou Não. 18 the cares of this world, que os cuidados desse mundo, deceitfulness of riches, os enganos das and riquezas the lust of other things e o desejo por outras coisas, can enter into a person's heart eles entram no coração de uma and pessoa bring deception. e trazem engano. And then the word of God that they have heard Então, a palavra de Deus que eles ouviram is unfruitful fica infrutífera. because money, if you have a lot of money, Porque se você tem muito dinheiro, you can control many things. você consegue controlar às vezes muitas coisas. If you have a great name, Se você tiver um grande nome, doors open for you. portas se abrem para você. And so why do I need God Então, por que eu preciso de if Deus? I can open my own door? Se eu consigo abrir minha própria porta. But the realization Mas entender is problems or tribulations that people cannot resolve in their own strength. Mas nós temos que entender que tem problemas ou tribulações que as pessoas não conseguem realizar com as próprias forças. Tend to cause them to seek a higher power. Esses problemas, quando nós entendemos eles, que nós não conseguimos realizar com as nossas próprias forças, então nós tendemos a buscar a Deus nesse momento. But I encourage you, Mas eu encorajo você make sure that higher power, a garantir que você vai buscar Jesus esse poder Christ. maior, que é Jesus Cristo. because the Bible makes it very clear. Porque a Bíblia faz isso muito claro. Every knee will bow Todo joelho se dobrará and every tongue will confess e toda língua confessará that Jesus Christ que Jesus Cristo is Lord. é Senhor. So now I must say this. Então eu tenho que dizer isso. In Mexico, No México, Peru, no Peru, Indonesia, na Indonésia, the Philippines, nas Filipinas, France, na França, everywhere I have em been, todos os lugares onde eu já when estive, people have been delivered as pessoas foram or libertas healed, e curadas, or if there was a spirit involved, ou talvez se houvesse até um espírito maligno that the person envolvido, had to be set free, que a pessoa deveria ser liberta. it was not in Anthony's name Não era no nome do Anthony, or Buddha's name ou no meu sobrenome, Buni, or Krishna não era no nome de or Muhammad. Maomé ou qualquer outro It nome. was in the name of Jesus Era no nome de that Jesus. the sicknesses left Então essas doenças saíam. and that the spirits released the people. E então esses espíritos libertavam as pessoas. That's not what I'm thinking. E não é sobre isso que eu estou pensando. That's what I experienced. Isso é o que eu experimentei, eu vivi. That's what I read in the Bible, Então eu estava lendo a Bíblia and that's what I experienced in person. e foi isso que eu vivi pessoalmente. Jesus is Lord, Jesus é Senhor. and that's sufficient for me. E isso é suficiente para mim. E essas pessoas por onde o senhor passou, nesses países, And those people elas têm where you despertado cross também in essa all those fome countries, depois dessa, they have been dessa this libertação, hunger de away ficarem inside of livres them das suas also, doenças. after getting Elas delivered, também têm despertado essa they fome a also are ajudar having outras this hunger. pessoas também. of helping another people also. You know, it's twofold. Isso acontece em uma via dupla. You meet people who get healed Você conhece pessoas que são curadas and they return to that old lifestyle, e eles voltam para os seus antigos estilos de vida
And you meet people E você conhece também who get pessoas healed que são and curados they get on fire for God. e que começam ali um fogo por Deus. But each person has to make their own decision. Mas cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão. And it is really sad E é muito to triste, see people get healed, às vezes, ver pessoas sendo curadas receive provisions from e God, recebendo provisões de Deus and return to their old life. e retornando para a vida antiga deles. It's a tragedy, E é uma tragédia, but it is so exciting, mas é muito animador, rewarding to see encorajador people ver pessoas who get delivered que são libertas or who receive provisions from e God, que recebem provisões de Deus. and then they provide for others. E então começam a também prover isso para outras They pessoas. live for God. E começam a viver And por they help Deus. others. E começam a ajudar os That's outros. so beautiful. Isso é lindo de se ver. E além desse desafio que a gente pode And fazer beyond this pastoreando, estar na frente de pessoas, existem outras situações, pastor, que o senhor vê que as pessoas têm dificuldade de receber talvez uma palavra ou até mesmo um milagre, né, por meio da vida do senhor ou por meio da vida de outras pessoas, outros pastores da região. Yes, so if you look at Hebrews 11, Se chapter você 11, olhar, por exemplo, para Hebreus capítulo 11, verses 1 and 2, versículos 1 e 2, it says, "Now faith is the diz: substance agora a fé é a certeza of things hoped for. das coisas que se espera. It is the evidence of things not yet seen." É a evidência, a certeza das coisas que não se vê. So what we're understanding here, Então, o que nós estamos entendendo aqui as people, we are three-part beings. é que as pessoas, nós somos um ser formado de 3 partes. We are body, Nós temos um corpo, soul, temos uma alma and spirit. e espírito. Many times, E muitas vezes people have damage in their soul. as pessoas têm danos, têm machucados em suas almas, They've been wounded in their soul. foram feridos em suas almas. And many times they walk in unforgiveness of other E people, muitas vezes eles andam em falta de perdão por outras pessoas, or they can't forgive themselves. ou às vezes eles não conseguem perdoar a si mesmos. They could have been violated in some Eles manner. podem ter sido violados de uma maneira tão grande. Who knows the pain that they have in their soul? Quem sabe às vezes a dor que eles têm dentro das suas almas? And a damaged soul cannot receive the substance of faith. E uma alma danificada tem dificuldade, às vezes não consegue receber a fé. Now, although we cannot see faith in the natural, Mesmo que nós não consigamos ver a fé no natural, in the kingdom of God, no reino de Deus, faith is a substance. a fé é uma substância. And a person in their soul, E uma pessoa na alma dela, when they understand quando entende that God loves them, que Deus a ama, that God has already que provided for Deus já them, proveu tudo para ela, that He will forgive them, e que Deus vai perdoá-la, their soul can be repaired of the a damage alma daquela pessoa consegue ser reparada daquele dano. to receive the substance of faith Então, preparada para receber a substância de fé, that comes from hearing the word of que vem God. através de ouvir a palavra de Deus. Faith comes by Porque a hearing fé vem por ouvir, and hearing e ouvir, and hearing e ouvir the word of a God. palavra de Deus. And it begins to repair the damage in the Então, soul. aquela palavra de Deus começa a reparar o dano na alma daquela pessoa. Faith and the faith and the soul unite A fé e a alma daquela pessoa se tornam unidas. because the soul is now believing Porque a alma daquela pessoa agora está crendo that they can receive, que pode receber. and out of the invisible, E a partir de algo invisível, faith manifests to be a tangible. fé manifesta algo tangível. The money appears, Por exemplo, o dinheiro aparece, the healing appears, a cura aparece, a new mind appears, uma nova mente aparece, low self-esteem goes away. a baixa autoestima vai embora. You forgive others, Você perdoa então os you outros. forgive yourself, Você perdoa você mesmo. and you find a freedom E você encontra então you liberdade. never experienced Uma before, liberdade que talvez você nunca experimentou all antes. because Tudo por you causa allowed the Lord God de que você permitiu que to o help Senhor you to Deus repair your soul. te ajude a reparar a sua alma. You are not your thoughts. Você não é os seus pensamentos. You are a spirit Você é um espírito that has a body que tem um corpo and also has a soul. e que também tem uma alma. Any thought that you have Qualquer pensamento que você tenha that does not align with the word que of não se God, alinhe à palavra de Deus, you should cast it out você deve lançar fora esses and pensamentos. realign your E thoughts você deve realinhar os seus with pensamentos biblical thoughts. com os pensamentos bíblicos. And that's how you find victory. E é assim que você encontra a vitória. Pastor, a gente vê que tem algumas pessoas que talvez tenham uma resistência, tenham uma barreira, até por conta desses problemas que o senhor mencionou, de algo sentimental que ela tenha passado, ou de alguma situação familiar. Como que essa pessoa ela pode dar os primeiros passos para conseguir vencer e poder receber essa palavra no coração dela?
And receive this word in their hearts. That is a great question, Essa é uma ótima and pergunta. we have an answer. E nós temos uma resposta para isso. So we can look at Matthew chapter Nós podemos 9. olhar para, por exemplo, Mateus capítulo 9. Jesus did a teaching Jesus fez um on ensino fasting. sobre jejum. He said you don't put new wine into old E ele wineskins. diz que você não põe vinho novo em odres velhos. You put new wine into new Você coloca wineskins vinho novo em odres novos, that they both can be preserved. para que ambos sejam preservados. But when you really look at it, Mas quando você realmente olha para isso, as a believer, as a Christian, como um cristão, my born again spirit, o meu espírito nascido de my new novo, nature, a minha nova natureza, is in an old wineskin. ela está em um odre velho. But when I fast, Mas quando eu jejuo, fasting is a spiritual o principle jejum é um princípio espiritual that Jesus established for us. que Jesus estabeleceu para nós. Remember when Jesus went to the wilderness to Você se fast lembra quando Jesus foi ao deserto para jejuar? after he was baptized by John the Depois que ele Baptist? foi batizado por João Batista? The Bible says the Spirit led him into the A Bíblia wilderness diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto to be tempted. para ser tentado. When Jesus did not turn the stones to bread, Quando Jesus não transformou aquelas pedras em he pães, defeated the enemy in the Ele- soul, in the body. derrotou o inimigo no corpo. When he did not cast himself down from the temple Quando ele não se lançou lá do pináculo do to templo commit suicide, e cometeu um suicídio, he defeated the enemy in the soul. ele derrotou o inimigo na alma. And when he refused to worship E Satan quando ele se recusou a adorar a for all the Satanás riches of the world, por todas as riquezas desse he mundo, defeated him in the ele spirit. derrotou a Satanás no espírito. So this is a position of truth Então, isso é um posicionamento de verdade established for us que foi estabelecido para in nós fasting. através do jejum. And notice here, E perceba aqui que Satan attacked Jesus Satanás atacou in Jesus his identity. na identidade dele. Do you know who you are? Você sabe quem você é? He said, if you be the Son of God, E ele disse: se você é o filho de Deus, if you be the Son of se God. você é verdadeiramente o filho de Deus, So nothing has changed. então nada mudou. Who are you today? Quem é você hoje? So when we learn to fast, Então, quando nós aprendemos a jejuar, fasting is a positional truth o jejum é uma verdade de posicionamento that puts the body in a position of death. que faz o nosso corpo exercitar um posicionamento de morte And it helps to mortify e nos ajuda a the mortificar desires in the soul. os desejos da nossa alma. Because a dead person Porque uma pessoa morta doesn't react to anything, não reage a nada, correct? correto? Correto. So it's a position of truth, Então, é uma verdade de posicionamento, a mortification, uma mortificação. and it really works. E ela realmente funciona. I'm speaking from experience. E eu estou falando por experiência própria. E glória a Deus por essa palavra e Praise the Lord for his o word. senhor falando sobre fé e sobre essa resistência mesmo contra essas ciladas, contra esse contra-ataque do inimigo. Pastor, como que a pessoa pode crescer em fé? Ter uma fé fortalecida? Porque às vezes ela fala, mas é um desafio muito grande, é um combate, a gente fala de fé, eu tenho fé. Mas como ela pode ter certeza que ela tem uma fé forte, uma fé fortalecida, para lidar com esses problemas, para lidar com essas situações? Okay. To deal with those situations. Amen. So what I see in people, O que eu vejo nas pessoas, we're always looking for an easy way out. nós sempre estamos buscando por uma saída fácil de todas as situações. We're looking for something fantastic, Estamos buscando por algo fantástico. some big man or big method. Ou Algum rápido grande, demais. something very fast. Yes. Um grande método, uma grande estratégia, Especially in my country, principalmente no meu we are país. a microwave country. Nós somos um país de micro-ondas. We want everything Queremos tudo assim, rapidão. Ótimo termo. just like that. Great quote. And the truth is, E a verdade é, faith comes by hearing the a word of fé vem God. por ouvir a palavra de Deus. You must hear E tem que and ouvir, hear e ouvir, and hear. e ouvir, because problems have to be turned porque os problemas têm and que ser turn, transformados and e turn, transformados and turn e transformados until you become changed. até que você seja transformado. So it's not a microwave process. Não é um processo de micro-ondas rápido. You can believe God today, Você pode acreditar em Deus hoje, but you must continue mas você deve continuar believing. crendo. While there are problems, Enquanto há problemas. while what you're looking at has not Enquanto changed. você está olhando e ainda não há mudanças aparentes. For an example, Por exemplo, when I was in Bible college, quando eu estava na faculdade, no colégio bíblico, my back was damaged. a minha coluna estava I was danificada. walking bent over, Eu estava andando mal
And that's when I had learned about faith. E foi aí que eu aprendi então sobre fé. I began to change the way I thought. E comecei a mudar a forma como And eu the way I pensava spoke. e a forma como eu falava. So sometimes people would ask me, Então, às vezes, as pessoas me perguntavam: "Hey, Anthony, Ei, Pastor Anthony, what happened to your back? o que aconteceu com as suas costas? Why are you walking that way?" Por que você está andando dessa forma? I realized at this time E eu percebi nesse momento I no longer had to give anyone que eu não tinha mais que dar a ninguém an explanation. uma explicação. I would only respond with the answer, Eu só ia responder com uma resposta, not with the problem. Not with the problem. não com um problema. I would say, Eu diria: I'm walking correctly. eu estou andando corretamente. Your eyes are crooked. Os seus olhos é que estão tortos. And they would laugh. E eles riam de mim. They'd say, "You're crazy." E eles falavam, você é louco. I'd say, "No, Eu falava, não. I'm just out of your mind." Só sou louco pra você, sou fora da sua mente. Did you understand that? Você entendeu isso? I'm out of your mind. Eu estou fora da sua mente. What I see O que eu vejo is what Jesus has done for me. é o que Jesus fez por mim. I'm not looking at Eu não estou olhando para what I am living in. Eu não estou olhando para o que eu estou vivendo. I'm looking at what I was made to be. Eu estou olhando para aquilo que eu fui feito para ser. I found victory Eu encontrei vitória. and focusing on the answer E eu estou focando na and resposta. not the problem. E não focando no problema. I already know I'm walking bent over. Eu já sei que eu estou andando um pouquinho torto, mal. You don't have to tell me that. Você não tem que me dizer isso. I must focus on Mas eu devo focar the answer. na resposta. I changed the way I saw things, Eu mudei então a forma como eu vejo as coisas, the way I was thinking, a forma como eu estava pensando nas and the way I coisas spoke. e a forma como eu estava falando. 2 years later, E 2 anos mais tarde, I was walking eu estava andando how I was speaking. como eu estava falando. And you know how I learned E that? sabe como eu aprendi isso? A lady came to the church Uma mulher veio para a igreja who had her uterus removed, e ela teve o útero dela removido and she wanted to have a baby. e ela queria ter um bebê. And Pastor Novel Hayes E o pastor Novel Reis prayed for her. orou por ela He told her, e ele disse a ela: "Go home volte para casa and put a plate on the table e coloque um prato na mesa every day todos os and dias feed your baby. e alimente seu bebê. Take a milk bottle Pegue uma mamadeira and feed your baby. e alimente o seu bebê. Burp your baby." Coloque o seu bebê para rotar. She didn't have a baby. E ela não tinha um She bebê. didn't have a uterus. Ela não tinha nem útero. 9 months later, Mas 9 meses mais she came tarde, back to visit the ela church, voltou para visitar a igreja and she was pregnant e ela estava grávida, without a uterus, sem um útero. and she gave birth to a baby, E ela então deu à luz um bebê, perfectly normal. perfeitamente normal. How she had the baby, Como ela teve o bebê? how the baby developed in her Como body, o bebê foi desenvolvido no corpo dela? I don't know. Eu não sei. All we know, Tudo o que nós sabemos she had a baby, é que ela teve um and bebê. there was documents E haviam documentos to show para provar she did not have a que ela uterus. não tinha mais um útero. What can you believe O que você consegue acreditar that God can do for you? que Deus pode fazer por você? We must believe things by faith. Nós devemos crer nas coisas pela fé. Amen. E isso a pessoa só consegue desenvolver se alimentando da palavra diariamente, né, pastor? Eu me lembro que eu até tive a oportunidade de ler o livro do pastor Dave, e ele conta um episódio parecido de uma irmã que tinha um bócio. Ele chamou até ela de irmã bócio no livro. E ele... Foi um período muito grande para colaborar nessa situação que ela estava passando, mas eu entendi que esse trabalho, esse período, foi para ela entender justamente isso que o senhor falou. O que eu creio que Jesus fez por mim? Porque ela só acreditava naquilo que o pastor Dave via nela, que era uma mulher totalmente curada, mas ela não conseguia se enxergar dessa forma. E a cura, no livro ele menciona, a cura só veio a partir do momento que ela mudou essa narrativa. Não, eu não vejo mais o bócio em mim, eu sinto que ele está diminuindo. Quando a cabeça dela, a mente dela mudou para isso, automaticamente o corpo dela começou a reagir com esse combate de fé. Amen. Now, most of you out there can attest to this. A maior parte das pessoas podem atestar isso. When you worry, Quando você está preocupado, what happens? o que acontece? Your body will O respond, seu correct? corpo começa a reagir, correto? When you worry, Quando você se you preocupa, might get a headache, você pode ter uma dor de cabeça, or if you're a lady, ou você pode
Your hair may fall out. O seu cabelo pode talvez cair. You might get skin rash. Você pode ter coceira na pele. Many things happen to people's lives. Muitas coisas acontecem na When vida they das worry. pessoas quando elas se preocupam. Depression, Depressão pode vir. sadness, Tristeza pode no vir. energy. Ela pode ficar You sem don't want to do ânimo, sem anything. energia. Você não consegue talvez fazer All nada. because of a thought. Tudo por conta de um pensamento. Controlled by emotions. Controlado por emoções. Going wild. E aí as emoções então ficam loucas. That's why E é por isso we must focus on que nós temos que focar the answer. na resposta. We look at Philippians chapter 4. Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 4, Verse 6. versículo 6, It says, "Do not worry about diz: anything, não se preocupe por nada, but pray about everything. mas ore acerca de tudo. Give the Lord thanks." Dê graças a Deus por tudo, Worship Him. adorando a Ele. Then he says, Então ele "The diz peace of God que a paz de Deus, that passes all que understanding ultrapassa todo entendimento, will guard your vai heart guardar o seu and coração your mind e a sua mente in Christ em Jesus." Cristo Jesus. This is supernatural peace Isso é a paz sobrenatural that God promises que Deus prometeu to send to us mandar para if nós, we don't worry, se nós não nos preocuparmos, pray about it, se nós orarmos sobre worship tudo, Him, se nós adorarmos a and be Ele thankful e se nós formos that you have your gratos, answer. então teremos nossa resposta. But who is willing to practice that Mas quem está disposto a praticar isso and wait to see the e answer? esperar para ver a resposta? Now, we go to college for Então, a gente 4 years. vai para a faculdade por 4 anos, talvez. Technology is changing. As tecnologias estão mudando You know, cars used to be so simple to repair. e elas fazem com que seja muito simples consertar Now algo they're more naturalmente. technical. Porque agora tudo é mais técnico. Mechanics have to study Os mecânicos têm que estudar to understand how to fix a para car now. entender como consertar um carro agora. Things are changing. As coisas estão mudando. So the same way you want to study Então, da mesma forma que você tem que estudar to be a chef, para ser, por exemplo, um chefe de cozinha, a scientist, para ser um cientista, a doctor, para ser um médico, a lawyer, para ser um advogado, study the Word of God estude também a palavra de Deus to understand the kingdom of para God. entender o reino de Deus. Because if what God has is important for your life, Porque se o que Deus tem for importante para a sua vida, seek Him with your whole heart. busque a Ele de todo o seu coração. And He promises E Ele nos prometeu we will find Him. que nós vamos encontrá-lo. Amen. Amém. Exatamente, pastor. Eu acho incrível isso, porque as pessoas têm ido muito para esse lado, né? De talvez a ciência provar alguma coisa, que existe esse copo, mas eu não acredito em um Deus, em um ser que criou todas as coisas, todos os seres, todos os animais, nos criou. Então as pessoas elas gostam muito de detalhar, de ter uma definição concreta de algo, mas tem dificuldade de acreditar em um poder criativo. E quando as pessoas buscam isso na palavra, elas acreditam que realmente tudo é possível, né? E a gente espera que realmente as pessoas que estejam assistindo tenham essa ciência dessa situação, né? De que busque realmente a palavra de Deus, de que busque esse relacionamento com o Senhor, para eles viverem realmente isso que o Senhor vive, isso que nós vivemos também, porque é algo muito bom, porque você não depende de ninguém. Você depende de uma fonte inesgotável, né, pastor? You know, I was just thinking when you were talking there, Quando você estava falando, eu estava pensando, who knows who the first president of Brazil was? quem sabe, quem conhece, qual foi o primeiro presidente do Brasil? And how many years ago was that? E quantos anos atrás isso aconteceu? Do we have proof that he really existed? Será que nós temos prova de que ele realmente aconteceu? Quem conheceu ele Do we have pessoalmente? medical records? Será que nós temos registros médicos dele? Do we have dental records? Será que nós temos registros dentários dele? Do we have a photo? Será que nós temos uma foto dele? Do we have any DNA proof? Será que nós temos uma prova de DNA dele? People are always wanting some proof for something. As pessoas sempre querem uma prova de algo. But Exatamente. if I walk on the beach E se eu estiver andando na praia and I found a watch e eu encontro um relógio in the sand, na areia, very clearly, claramente I'm going to think eu vou pensar, the water washed this watch came from the water esse relógio veio da água into the sand, para a areia and over millions of e years, depois de milhares de anos it became a watch. ele se tornou um relógio And one day, e um dia I found it. eu encontrei ele. How silly is that? Quão bobo isso é, né? If I find a watch, Se eu encontrar um relógio, I know that there was a watchmaker. eu sei que houve alguém que fez um relógio. Amen? Amém. So when I see people, Então, quando eu vejo pessoas, I know eu sei
there's a people maker, que há alguém que fez as pessoas. and his name E o nome dele is Jesus. é Jesus. Glória a Deus. Entre acreditar em algo que surgiu do nada e acreditar que alguém criou alguma coisa, é mais fácil a gente acreditar que algo criou alguma situação, né, pastor? Amen. Amém. E quando, pastor, a gente voltando a falar um pouco de fé, de acreditar, dar crédito, as pessoas, por às vezes demorar esse processo, porque é uma transformação própria da pessoa, ela vai transformando, assim como a palavra diz que a gente tem que crer, e isso talvez é um trabalho que as pessoas demoram a acontecer, as pessoas precisam ser perseverantes. Quais são os desafios que ela vai encontrar no meio do caminho para a gente poder mencionar eles aqui, já tendo ciência de que, ó, você vai dar esse passo, mas você vai encontrar esses problemas. Não desanime, porque isso é normal acontecer. Okay. So we can take some examples. Podemos pegar alguns exemplos. Like people with drug addiction, Por exemplo, pessoas com vício em drogas. or people who feel stuck at Ou home. talvez pessoas que querem ficar presas em They don't casa. have a career, Elas não têm uma carreira. and maybe they don't have a degree, Talvez pessoas que não têm um diploma and they desire to have a degree, e elas desejam ter um diploma e uma or they want to carreira. have better finances Ou in their talvez home. desejam ter finanças melhores. You know, people have various desires, As pessoas têm múltiplos and they can desejos feel stuck in e às vezes elas situations. ficam presas nessas situações. We must learn to seek the answers. Nós devemos aprender a buscar as respostas. Now, a person can be successful Uma pessoa pode ser bem-sucedida without God. sem Deus. We know people all around the world Conhecemos pessoas ao redor do mundo who don't todo believe in Jesus, que não acreditam em and Jesus they have millions e têm milhões de or dólares. billions of dollars. Ou bilhões de dólares às vezes. But then the Bible tells Mas us, então a Bíblia nos diz what does it profit a person que lucro tem para uma to gain the pessoa whole world ganhar o mundo and todo lose their e soul? perder a própria alma. If you feel stuck in a Se situation, você se sentir preso em uma situação, I encourage you eu te encorajo to seek truth. a buscar a verdade. And Jesus is the truth. E Jesus é a verdade. I have learned E eu aprendi the truth que a verdade always sempre overrides supera facts. os fatos. The truth. A verdade Always sempre overrides supera facts. os fatos. Now, for myself, E para mim mesmo, I went home for 8 years. I returned home for 8 years eu voltei para casa por 8 to anos take care of my para grandparents cuidar dos meus avós after my mother passed away. depois que a minha mãe faleceu. I took care of them until they E eu passed away. tomei conta deles, eu cuidei deles até que eles faleceram. And I did not finish college. E eu não acabei a faculdade. I had 3 semesters left E faltavam 3 semestres to para acabar, finish a computer para programming degree. finalizar e eu pegar o meu diploma de computer program, de programador de computadores. And I never finished. E eu nunca finalizei, But God graced me. mas He gave me grace. Deus me deu graça. I was good at solving problems. Eu era muito bom em resolver problemas. So I took a local job Então eu peguei um trabalho local at a company in my city. numa empresa na minha cidade And because I was solving e problems, porque eu estava resolvendo tantos I began to problemas, be promoted. eu comecei a ser promovido. And when my grandmother passed E away, quando a minha avó faleceu, I moved to another state. eu me mudei para outro estado. And I began to be E promoted. comecei então a ser And promovido, promoted. e promovido, e promovido. And although I had no degree, E mesmo que eu não tinha diploma, I had people with chemistry eu degrees tinha pessoas ao meu redor com diplomas em Biology química, em biologia, working under me trabalhando abaixo de mim, with no degree. mesmo sendo alguém sem diploma. God gave me favor Deus me deu favor, because I was good porque eu era bom at solving em resolver problems. problemas. And so now Então agora, I'm a licensed real estate agent. eu sou um corretor imobiliário licenciado, I help sell houses, eu vendo casas, buildings. construções, I help prédios. people buy buildings and homes. Pessoas vêm e compram casas e prédios, Because not having my degree porque mesmo não tendo diploma, is not an excuse. isso não é uma desculpa. I have Jesus Eu Christ. tenho Jesus Cristo. And he gave me wisdom E Ele me deu sabedoria of how to create sobre wealth. como criar riquezas. So do not allow your current situation Então não permita que a sua situação atual or low self-esteem ou que a baixa autoestima to block you te bloqueie from having success. de ser bem-sucedido. Success is a choice. Ser bem-sucedido é uma escolha, It's a decision. é uma decisão. You must be willing Você tem que estar disposto to get up in the morning, a se levantar todas as wash your manhãs, face, lavar o seu rosto, put on some clean clothes, colocar roupas limpas and look for success. e buscar ser bem-sucedido. Glória a I Deus. began to seek the Lord, Eu comecei então a buscar ao Senhor and He helped me e Ele me ajudou, without a degree mesmo sem um to diploma, become successful. a me tornar And I have bem-sucedido. 2 businesses. E eu tenho hoje 2 negócios. Amen.
Glória a Deus. E que isso possa servir de exemplo para você que não está nos assistindo aí na TV Capital. Que isso possa te estimular você a mergulhar dentro dessa fonte inesgotável que é o Senhor, porque Ele faz isso. Ele nos coloca em lugares que, através dos meios humanos, talvez seja impossível, mas nós sabemos que nós temos um Deus que é perito em fazer coisas impossíveis. E Pastor Anthony, partindo agora para o final desse episódio, né, a gente já fica com o coração um pouco doído, mas deixa uma palavra para quem está nos assistindo, para quem precisa desse estímulo de fé, de força e de coragem para buscar um relacionamento com o Senhor. Amen. Want to encourage you. I remember Pastor Dave Eu quero te Robertson told me. encorajar. Eu me lembro que o pastor Dave Robertson me disse uma vez. I used to tell him, Pastor Dave, Eu costumava dizer para ele, pastor Dave, in my country, no meu país, as a black man, como homem negro, it's been so hard for me tem sido muito difícil to para have mim success para ser in bem-sucedido the ministry, no in ministério. the different things I want to do. Tem coisas diferentes que eu quero fazer também, está he- sendo difícil. And he told me, E ele me disse, Jesus is the Jesus same é o mesmo yesterday, ontem, today, hoje and forever. e para sempre. You cannot allow your color, Você não pode permitir que a Your sua cor de nationality, pele, ou que a sua where nacionalidade, you live, ou que a forma como você to be vive, an excuse seja uma desculpa, or a reason ou seja uma not to razão be successful. para que você não seja Because bem-sucedido. if you are a son of Porque God, se você é um filho de Deus, a son um filho, of the King of um Kings, filho do Rei dos Lord of Reis, Lords, do Senhor dos in Senhores, whom, if there's faith in him, uma pessoa que tem fé nele, nothing is nada impossible. é impossível. And that really touched me. E isso realmente me tocou muito. And I began to focus on E the eu answer comecei então a focar na and resposta not my problem. e não nos meus problemas. As I began to develop a E relationship with conforme eu Jesus comecei a Christ, desenvolver um relacionamento com Jesus I Cristo, began to have great eu success. comecei então a ser bem-sucedido. And although I would love to have a E degree, mesmo que eu amaria ter um diploma, it was never an excuse isso nunca foi para mim uma not to be desculpa successful. para não ser bem-sucedido. I've learned how to do investing Eu aprendi como fazer investimentos então. from teenagers Mesmo eu aprendi com adolescentes. on YouTube, Eu aprendi no YouTube making money e aprendi então a ganhar with dinheiro. cryptocurrency. Aprendi a investir em criptomoedas, em Bitcoin, criptomoedas. You must have a desire Você tem que ter um to desejo want to be successful, de ser bem-sucedido. but never mistake success Mas nunca confunda bem-sucedido, for a relationship with God. nunca nunca prefira ser bem-sucedido sem ter um relacionamento com Deus. So if you're hurting in your body through sickness, Então, se você está lutando, batalhando no seu corpo com uma doença, if you're hurting in your soul se você tem talvez uma ferida na sua alma, because of past wounds or por hurts causa de feridas do passado que te family, machucaram, por causa da friends, sua família, dos seus a bad amigos, marriage, talvez um casamento ruim, relationship, relacionamentos ruins que você teve, fired from your job, talvez foi demitido do seu you can't get emprego, a job, talvez foi chutado do seu emprego. Jesus is the answer. Jesus é a resposta. All things are possible Todas as coisas são to possíveis those who believe, para aqueles que creem. but we must seek the Lord Mas nós temos que buscar ao Senhor through His Word através da palavra dele to receive wisdom para receber sabedoria of how He wants to love you, sobre como ele quer nos amar, how He wants to provide for sobre como you, ele quer prover para nós. because His Word is truth, Porque a palavra dele é a and the verdade. truth of God E a verdade de Deus always sempre overrides supera fact. os fatos. Amém, 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 amém. Pastor Anthony, Pastor muito Anthony, obrigado thank you pela so sua much presença for your aqui presence na TV here. Capital. Nós queremos agradecer também a presença do Sérgio, que sempre está aqui nos socorrendo e nos ajudando nessa parte de tradução. E dizer que foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Esperamos mais vezes, que tenha outras oportunidades. E nós também queremos agradecer a você que está nos assistindo, nos acompanhou até aqui na TV Capital. Esse episódio vai estar disponível na nossa TV, na nossa emissora, no canal 9.1 e também no nosso canal no YouTube. Então a gente pede para que você compartilhe com seus amigos. Foi uma bênção esse bate-papo, eu gostei muito. E você pode também estar ajudando outras pessoas, a inspirar outras pessoas a viver o que o pastor Anthony ministrou aqui, o que ele pôde testemunhar. Tudo é possível e se você acredita nisso, compartilhe com mais pessoas. Vamos ajudar a espalhar essa palavra. Deus abençoe e até o próximo programa. Falando da Palavra.